Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre vetores. Há dois tipos de grandezas físicas: escalares, ficam perfeitamente definidas com valor numérico e unidade. Exemplos: tempo, temperatura, comprimento, área, volume, massa, energias e carga elétrica. E as vetoriais, que necessitam ainda da especificação da direção e do sentido em que atuam. Exemplos: deslocamento, força, velocidade, aceleração, quantidade de movimento, campo elétrico. Representação de grandezas vetoriais. Para representar grandezas escalares, basta indicar a sua intensidade. 2 kg, que é a massa, 25 segundos, um exemplo de tempo, 8 kg dividido por metro cúbico, densidade, 0,5 ampere é a corrente elétrica. Para representar grandezas vetoriais, é necessário indicar, além da intensidade ou módulo, nós podemos chamar de intensidade ou módulo, em física se usa muito módulo, tá? A sua direção e o seu sentido. Essa indicação é feita por meio de um vetor. Esse segmento de reta aí, né, com uma setinha indicando aí, na realidade, o sentido e a direção. A representação F, né, significa vetor F e aparece quando nos referimos ao seu módulo, direção e sentido, ok? Para entender o que significam e como se representam a direção e sentido de uma grandeza vetorial, observe as figuras a seguir. Aí eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. São vetores de mesma direção e sentido, ou seja, direção porque eles são paralelos, têm a mesma inclinação, e mesmo sentido porque eles apontam para para o mesmo, na realidade aqui todos estão apontando para baixo. Então a seta, né, deles estão, todas as setas estão aqui na parte de baixo do segmento, apontando para baixo, e eles são paralelos. Paralelos, mesma direção. Então direção tem a ver com a inclinação. Sentido vai e vem. Sentido só pode ser dois, ok? Aqui no caso o sentido aqui está descendo. E eu tenho aí o vetor que eu chamei de A e o outro vetor que eu chamei de E. São vetores de mesma direção em sentidos opostos. São paralelos, ok? Mas um aponta para baixo e o outro aponta para cima. Mesma direção e sentidos opostos, está aí o vetor Z e o vetor A. Tem a mesma direção e sentidos opostos. O vetor C está apontando para a esquerda e o vetor A para a direita, sentidos opostos. Tem a mesma direção porque eles têm a mesma inclinação. O vetor A, agora a direção 0 grau, ou sentido para a direita. Direção de 90 graus ou sentido para baixo, tá aí, ok? Bom, soma de vetores. Então, eu vou somar os vetores. Sempre quando eu falo em soma de vetores é quando eles têm a mesma direção, ok? Pode ter até sentidos opostos. Os três vetores têm a mesma direção, horizontal. O sentido horizontal para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. E aproveitando aqui, né? E o sentido vertical para cima é positivo e vertical para baixo é negativo. A soma, o vetor soma é um vetor D cujo módulo tá aí. É só, né, somar em relação aí aos sentidos, né? A mais B menos C. Menos C porque o vetor C está o seu sentido é para a esquerda. Se o módulo de D resultar positivo, seu sentido será positivo horizontal para a direita. Se o módulo de D resultar negativo, seu sentido será negativo horizontal para a esquerda. Então, nós temos aí, sobre o bloco, uma figura abaixo, atuam forças F1, F2, F3 e F4. De módulos, F1 igual a 20 N, F2 igual a 30 N, F3 igual a 25 N e F4 igual a 35 N. Ok? F4 tem o sentido para a esquerda, então eu coloco o sinal negativo. A força resultante é igual a 40 N.
Então, como o módulo da resultante é positivo, a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Ou seja, esse bloco aqui ele vai se deslocar para a direita, porque as forças que estão puxando para a direita, né, são maiores que a força que está puxando para a esquerda. Vetores de direções perpendiculares entre si. Ó, eu tenho aí dois vetores e o vetor resultante. Ok? O deslocamento D equivalente ao deslocamento de D1 e D2. Então, nós temos aí, né, o vetor resultante, que é esse aqui. Esse vetor é esse. E esse vetor é esse, ok? Então, eu tenho aí o vetor resultante, ok? Se eu colocar aqui um objeto aqui, aplicar uma força horizontal para a direita e uma força vertical para cima, esse será o deslocamento do objeto. Por isso que ele é o vetor resultante, né? E nós temos aí os vetores, né? Como é que eu acho o vetor resultante? Teorema de Pitágoras. Então, o vetor C, né? Na realidade, como é que eu descubro aí o módulo do vetor C? Vai ser ele ao quadrado vezes vai ser igual à soma do módulo dos outros dois vetores elevado ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos fazer um exercício. Um barco atravessa um rio perpendicularmente à correnteza. Sabendo que os módulos da velocidade do barco e da correnteza do rio são respectivamente 4 metros por segundo e 3 metros por segundo. Determine o módulo da velocidade resultante. Então, a figura é essa, né? Então, o barco ele vai atravessar na perpendicular, ok? E aqui a velocidade da correnteza. Então, na realidade, o barco ele vai atravessando, o vetor resultante é esse aqui, ó, ok? Da correnteza. Se não tivesse correnteza, ele ia atravessar aqui de uma margem para outra. Como tem, ele vai atravessando, né? E vai se deslocando. Ele não consegue fazer isso aqui, ok? Esse movimento direto aqui. Ok, ele vai começar aqui e vai terminar aqui, a travessia dele. E, como é um triângulo retângulo, né, teorema de Pitágoras. Né? A velocidade do barco é 4 metros por segundo e a velocidade da correnteza é 3 metros por segundo. Então, usando aí o teorema de Pitágoras, nós vamos achar aí que a velocidade resultante será de 5 metros por segundo. Vetores. Trigonometria no triângulo retângulo. Agora eu tenho aí, né? Eu tenho agora o valor, ok? De dois, né, módulos e um ângulo para descobrir o terceiro. E eu vou lembrar lá da trigonometria no triângulo retângulo, né? Que o seno é o cateto, o sino do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui vai ser um módulo de A e a hipotenusa um módulo de C. Então, aqui será A sobre C. O cosseno é o cateto adjacente do ângulo dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o módulo de B. E a hipotenusa é C. Então, fica B sobre C. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é o módulo de A dividido pelo módulo de B. Ok? Vamos fazer um exercício. No esquema representado na figura abaixo, a força F tem módulo de 200 N. Determine o módulo de seus componentes horizontal Fx e vertical Fy, sabendo aí que o cosseno de 37 graus ele 0,80 e o seno de 37 é igual a 0,60. Ok? Então, eu tenho aí, o desenho é esse, ele quer Fx e Fy. Ok? Fy, né, para calcular o Fy, que é o cateto oposto ao ângulo, eu vou usar o seno. Para calcular o Fx, que é o cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Tá aí. Então, o cosseno do ângulo vai ser o cosseno de 37 graus, né? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno de 37 graus vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos calcular aí primeiro o f de x, que é o cosseno. Virou uma equação do primeiro grau com a variável f, x, né? Resolvendo a equação, eu acho aí, né, 160 newtons. E usando aí o seno de 37 graus,
igual ao cateto oposto, que é FY, dividido pela hipotenusa, que é 200. Resolvendo a equação, eu acho aí que F de X, F de Y, Fy é igual a 120 newtons. Soma de vetores de direções quaisquer. Aí nós vamos falar da regra do paralelogramo. Então percebam aí que toda vez que o vetor resultante ficar entre os dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo, ok? Então, na realidade, né, se eu deslocar esse vetor para cá, ele fica assim, ó, ok? Que eu posso pegar aí a representação assim aqui, mas se eu deslocar para cá e perceber que a força resultante é entre os dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo. Ou seja, toda vez que eu conseguir fazer um paralelogramo, percebam que o ponto de partida de todas as retas, do segmento de reta, né, é um só, a origem, tá vendo? Estão vendo? Ok? Bom, aí eu vou usar essa fórmula aí, ok? O módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser igual a soma dos outros dois vetores elevado ao quadrado mais duas vezes o produto dos outros dois vetores vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, ok? Bom, vamos fazer um exemplo. Então aqui, vamos supor que eu tenho um objeto aqui. Eu amarre duas cordas e puxe. Claro que o deslocamento do objeto vai ser entre as duas cordas, ok? Então o vetor resultante está entre os dois vetores aí que estão atuando na força para puxar algum objeto, ok? Ó, então, na figura abaixo estão representadas duas forças, F1 de módulo 5 newtons e F2 de módulo 3 newtons, formando entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo F da força F resultante dessas duas forças. E ele determinou aí o valor do cosseno de 60 igual a meio, né? Então vamos lá. Eu vou usar aí a regra do paralelogramo, ok? Aplicando aí os valores, ok? E resolvendo, eu chego aí a força de resultante de 7 newtons, ok? E a subtração de vetores? Vamos lá. A figura a seguir representa dois vetores diferença, D1 e D2. A menos B é o D1 e B menos A é o D2. Observe que os dois vetores diferentes, diferença, D1 e D2, apresentam o mesmo módulo e a mesma direção, mas seus sentidos são contrários, são vetores opostos. Está aí D1 e D2. Então, aqui eu não consigo usar a regra do paralelogramo, porque eu não consigo colocar o vetor resultante entre os dois vetores. Vamos observar, né? Vamos deslocar agora os vetores. Então, está aqui o meu vetor, né? O B, o vetor A e o vetor D. Percebam, né, que a origem, e aqui como origem, esse ponto aqui como origem, né? Olha o sentido aqui, né, está oposto. Todas as setas deveriam estar apontando para as extremidades da origem, não estão. Então eu não posso usar a regra do paralelogramo. A mesma coisa acontece com o outro triângulo. Vamos lá. Aqui é o meu vetor B, o meu vetor A e o meu vetor D2, está vendo? Então, aqui como origem, né? Então, para que eu pudesse aplicar a regra do paralelogramo, né, o sentido dessa seta deveria ser subindo e não descendo. Aqui, então, nesse exemplo aqui, eu não consigo colocar o vetor resultante entre os dois vetores. Logo, eu vou usar a lei dos cossenos. Ok? É parecida com outra fórmula, só que em vez de mais é menos. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser a soma dos dois vetores elevado ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois vetores, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Lei dos cossenos. Vamos ver um exemplo. Na figura abaixo estão representadas duas forças, F1 de 5 newtons e F2 de 4 newtons, formando entre si um ângulo de 60 graus. Determina o módulo F da força F resultante dessas duas forças. Tá vendo? Agora a fórmula aqui, em vez de mais, eu vou usar menos, né? Substituindo e fazendo aí a conta, né? Eu vou achar aí que a força resultante é
aproximadamente 4,58 newtons. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.